e agora sim começamos nossa mesa redonda a respeito do café. E eu tenho 3 participações ao vivo de pessoas que nós consideramos bastante para falar a respeito do mercado e, claro, também disso que vem impactando o cafeicultor brasileiro. Então vou dar meu boa tarde, nesse início de tarde aqui no Brasil, para o Fernando Barbosa. Uma boa tarde, Fernando. Haroldo Bonfá, que está conosco, Eduardo Carvalhais também. Hoje o assunto aqui é mercado de café. O Agricultura BR tem esse objetivo de falar de mercado, de falar daquilo que impacta principalmente a comercialização dos produtos. Mas antes de começar, eu quero contextualizar a situação. E para contextualizar a situação, nada melhor do que conversar com o produtor, com o cafeicultor, o Fernando Barbosa, que, aliás, hoje é dia do agricultor, então a gente parabeniza o Fernando e, ao parabenizar o Fernando, todo o produtor rural brasileiro. E para falar a respeito disso que nós tivemos, o impacto da última semana sobre essas áreas de produção, Fernando, o que você viu acontecer nos campos, aí, principalmente de Minas Gerais. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos acompanham através do canal do Boi, Agricultura BR. É um prazer estar participando aqui com nomes honrados aí, principalmente no setor do café, com o Haroldo Bonfá, com o Eduardo Carvalhais. É muito importante para a gente. Bom, hoje é um dia importante e também é um dia para a gente estar refletindo, principalmente essa questão dos impactos da geada, né? Que acaba assolando principalmente aí não só essa safra de 2021, como as posteriores, 22 e 23. O que a gente tenha visto aí no campo realmente é triste, porque a gente acabou acompanhando alguns produtores que vieram aí fazendo a renovação das suas áreas, né? Esperando aí a safra 2022, 2023, porque nós temos que voltar a olhar o cenário lá atrás, lá em 2018, assim que tiveram aquelas paralisações de caminhoneiros, depois a questão da seca 19-20, isso aí acabou frustrando muitos produtores. Então agora chegando vindouro uma safra recorde que a gente esperava para 2022, e aí nós tivemos esse impacto da questão do clima aí, que é a geada. Isso aí frustrou muitos produtores, o que a gente tem visto muitos produtores sentido, e até mesmo alguns produtores com medo de não conseguir honrar seus compromissos. Muito bem, Fernando. Obrigado pela sua participação, esse começo dessa nossa mesa redonda, dessa conversa. E agora eu vou trazer aqui a participação dos demais convidados, começando pelo Haroldo Bonfá, que está aqui conosco. E essa preocupação de não cumprir compromissos é do cafeicultor, porque enfrenta esse problema, Haroldo, obviamente, mas também de quem fez a aquisição desse café, começando pelo Haroldo para responder essa pergunta. Como é que fica esse cenário hoje para o mercado? Seja bem-vindo, Haroldo. Um prazer estar aqui com você e com todos os seus. Realmente, o mercado está extremamente preocupado porque você saiu de um nível de saca de R$ 500, estamos indo a 1.000, e com isso o produtor não sabe bem como que ele vai honrar esse compromisso. Fora o fato que ele não sabe se ele terá esse café para entregar não só em 20, né? Nós estamos com bastante café já vendidos, o que é normal do mercado. Já se sabia que teria uma super safra, como era previsto para o próximo ano, e que agora está bem em discussão, não só por causa da geada, como das secas que tivemos. Então, será super importante aguardar as chuvas que estão por vir em setembro, avaliada no mercado o que realmente o cafeeiro, como que ele se comportou frente a essas mudanças climáticas, e com isso avaliar realmente o que terá de café disponível não só para 22 como para 23. Há sim discussões muito fortes e acirradas
como deve ser cumprido esses compromissos já assumidos. Muita gente está refazendo os contratos, cancelando, né? E renegociando quando é possível. Então, assim, nós estamos num impasse bem importante e que há necessidade de muita calma e muito diálogo para a gente chegar a bom termo para as duas partes. Bem, Haroldo, e agora conversamos com o Eduardo Carvalhais, nossa primeira participação nessa mesa redonda. E, Carvalhais, esses cenários, eles que ocorreram, são únicos, né? Nós não temos, a gente pesquisou aqui, a equipe da Agricultura BR, eu, a Naira, e historicamente nós nunca tivemos uma frustração, uma expectativa de um elemento para o mercado do café e uma frustração como essa, ainda mais no momento em que o mercado vinha em alta, vinha muito positivo para a cadeia produtiva. Como é que você avalia este momento sobre o aspecto histórico para a exportação de café e também para a oferta de café do Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Olha, nós estamos assistindo aqui uma tempestade perfeita, né? Você vê o Brasil vem aumentando as exportações fortemente desde o ano 2000. Nós exportávamos naquela época, quando era um bom volume, eram 20 milhões de sacas. Nesse ano safra que terminou agora em junho, nós exportamos 45.600, quase 46 milhões de sacas. Nós mais que dobramos a participação do Brasil nas exportações. Ao mesmo tempo, o consumo interno também cresceu, isso foi decorrência de aumento de área plantada, mas também de muito investimento em tecnologia, em produtividade por hectare, em melhoria de qualidade, em novos maquinários, em colheita mecanizada, ou seja, o Brasil fez uma revolução em café nesses últimos 20 anos. Não é à toa que nós ocupamos espaço de outros produtores de café e agora, cada vez mais, também do café de qualidade, café arábica de qualidade. Agora, isso foi conseguido à custa de muito esforço e também de muitos riscos, né? O Brasil veio acabando com os estoques de passagem e com os estoques governamentais ao longo desses 20 anos. Para nós conseguirmos o que nós conseguimos até agora, teve anos em que, na entrada da safra, o governo leiloava café para segurar um pouco os preços. Chegamos num ano agora em que nós tivemos um recorde de exportação no último ano safra e também um recorde de produção. O que devia ter sido feito, talvez fosse ter segurado um pouco, o governo ter comprado um pouco de café, nós teríamos exportado um pouco menos. Nós temos que lembrar que esse recorde de quase 46 milhões, o anterior, que é no último ano safra, portanto, 2018, 2019, foi de 41, nós elevamos em 4 milhões de sacas. Esse café está fazendo falta agora. Se nós tivéssemos retirado um pouco desse café do mercado, os preços teriam subido e agora esse café estaria sendo jogado no mercado. Nós estamos num ano de safra baixa, que diminuiu de tamanho por causa da seca do segundo semestre do ano passado, da seca do primeiro semestre desse ano, e em cima disso nós já tomamos 2 geadas. Quer dizer, a situação é grave. Os nossos cafezais entraram no período de seca com déficit hídrico. Nós não sabemos o que vai acontecer com tudo isso. Mas é uma situação grave e isso é que demonstra esses problemas na comercialização. Eu vou continuar perguntando ainda em torno de mercado, porque nós, desde quando começamos a observar os efeitos no campo, principalmente depois da geada, os valores já vinham mais elevados no cenário internacional, mas depois das geadas nós tivemos café em Nova York, café arábica, negociado acima de $2 a libra-peso. Haroldo, em relação hoje ao preço internacional do café, ele está conseguindo precificar esse problema todo que nós temos de produção no Brasil hoje? Não, infelizmente, o mercado está extremamente confuso frente às notícias que estão vindo aí hoje, né, sobre o frio e a dimensão desse frio que vai afetar no mercado. Vocês estão me ouvindo bem? Ouvimos bem. Enfim,
por exemplo, hoje o mercado já chegou a bater 1,95, já chegou a bater 2,5. Ou seja, ele está agora caindo 300 pontos, uma vez que você tem notícias de que a chuva, que a geada será muito forte e que não será tão forte, e isso está deixando o mercado extremamente confuso, mas é momentâneo, ele será acomodado e veremos aí qual será realmente o mercado quando tivermos mais números sobre a forte impacto dessa frente fria que agora está assolando aqui a região toda cafeeira, começando pelo Paraná, né? Agora está chegando por São Paulo e da noite Minas Gerais e assim por diante. Muito bem, Haroldo. Daqui a pouco nós vamos trazer um estudo a respeito da questão climática. E eu falo agora com o Fernando. Fernando, eu tenho visto e conversado com alguns cafeicultores e no próprio Fórum Brasil Cafés, nós temos visto uma situação muito difícil para quem perdeu tudo. E dentro do evento que aconteceu em Alfenas, em Minas Gerais, foi mostrada essa situação um pouco mais de perto. O cafeicultor hoje, que foi afetado, ele já consegue falar o quanto que perdeu? Isso já é possível dizer? Isso aí é muito importante, a gente ter pelo menos a avaliação de cada propriedade. Por isso é importante os técnicos da extensão rural, principalmente a Emater, e os técnicos fazer a avaliação desse impacto que está gerando a cada município, para que aquele município que tiver um impacto maior, ele entrar com a parte de calamidade pública, porque daí aquele município ele possa adquirir um recurso, principalmente recursos oriundos do governo e também a parte particular que ele tem dentro da propriedade. Eu acho que é muito importante salientar que cada caso é um caso. Nós temos áreas que foram afetadas na área Planalto, áreas de altitude acima de 1.000 metros, áreas montanhosas, as partes côncava, que principalmente nós chamamos as bacias, né, que foram afetadas, e também aqueles produtores que tiveram altitudes aí em 900, 940 metros, o caso de Alfenas, por exemplo. Muitas das vezes, os produtores eles ficam pensando como que vai se comportar diante dessas negociações. Então, essa reunião em Alfenas foi muito importante, principalmente para sensibilizar da parte do Ministério, a parte da ministra veio para conhecer de perto e assim fazer esse levantamento e depois, posterior, apresentar um relatório onde que a gente possa tomar medidas, tanto coletiva como medidas também individual de cada propriedade. É importante salientar também que muitos produtores fizeram plantio esse que ainda iriam ter essa safra 2, 3 anos. Então, muitos entraram em processo de custeio, principalmente a parte de investimento para plantio. Então, isso, se o governo tiver uma medida emergencial agora, de imediato, é muito importante. Também é importante a parte coletiva, na parte daquele município que tem todo o material, ou melhor, todas as suas lavouras tiveram mais impacto. Então, é importante fazer esse levantamento primeiro para a gente precificar. Alguns dizem 30%, outros dizem que foi tomado 80%, mas cada caso é importante avaliar através dos técnicos. Muito bem, Fernando. E agora, pegando essa questão do campo e tentando entender como é que o mercado se comportaria. Pelo que a gente tem conversado, Carvalhais, é cedo ainda para falar quantas sacas o Brasil perdeu. Entretanto, alguns números já foram adiantados, Conab falou a respeito disso, já se falou em quantos hectares também foram afetados, teriam sido afetados 200 mil hectares de áreas de produção de café, e se fala em algo de 4 milhões até 5 milhões de sacas de café perdidas por conta dos efeitos assim iniciais da próxima safra em relação ao café. Primeira pergunta é se você acredita que as perdas possam de fato alcançar tal volume e se o mercado acomoda faltando esse volume de café aí que está sendo dito.
Olha, a situação é totalmente nova em termos de que nós estamos num mundo muito com comunicação muito melhor, com comunicação em rede, e nós não sabemos qual vai ser a reação de todos os agentes do mercado numa situação como esta que o mundo não vive há muito tempo. Em outras geadas que nós tivemos, o Brasil tinha estoques de café, estoques governamentais em estoque em mão de produtores, e nos outros países nós também tínhamos estoque. Nós estamos numa situação seguinte, a produção já vinha sobre os outros principais problemas climáticos. Em cima disso, nós sofremos duas geadas e a seca por praticamente um ano. Então, é muito difícil saber o que vai acontecer. Essa quebra é importante. Esse problema de se vai gear agora, nesse fim de semana ou não, nesses próximos dias, a situação pode piorar, mas não significa que, se não gear, a situação fica mais confortável, como parece que eu penso alguns operadores em bolsa derrubando a bolsa hoje. A situação é difícil, vai continuar difícil, e se houver uma geada mais séria agora nos próximos dias, então não dá nem para perceber se entender o que vai acontecer. Nós temos que lembrar que o mundo precisa de 45 milhões de sacas de café brasileiro. Os outros concorrentes do Brasil, os outros produtores, não têm esse café. Nós não temos estoques. E a safra do ano que vem já está comprometida. Se ela está comprometida em 4 milhões, 5 ou 6, ou se vai piorar nos próximos 2 dias, não dá para saber. Mas o importante é que a safra do ano que vem não vai ser recorde, como alguns operadores esperavam até 3 meses atrás, não vai ser nem perto dos números que nós tivemos o ano passado. Portanto, isso vai ser acomodado na oferta e procura. Os preços tendem a subir, sim. Os produtores estão numa situação difícil, porque esquecem, eles vão ganhar mais dinheiro com os preços altos. Mas não, eles vão vender menos sacas de café. E eles têm que repor aqueles cafezais que foram estragados, têm grandes prejuízos para serem revistos. Nós não vamos ter mudas de café para fazer essa reposição rapidamente. Há notícias que no sul de Minas até viveiros de café foram atingidos e bastante. Portanto, é um quadro complicado, um quadro complexo que não dá para enxergar no curto prazo. Mas isso que a gente vê na Bolsa hoje, de sobe e desce, porque pode ou não pode gear, isso é uma visão muito curta, muito de especulador. A situação é grave, pode piorar, mas se não gear hoje, não quer dizer que as coisas ficaram confortáveis. Nós temos que acompanhar o dia a dia para ver como é que isso vai se acomodar. Mas a tendência de preço vai ser de alta, não tem jeito. Muito bem, Eduardo. E olha, senhores, vou convidá-los agora para acompanhar essa entrevista com o vice-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, deputado Evair de Mello. O deputado Evair sobrevoou as áreas atingidas por seca e geada em Minas Gerais e também na Mogiana Paulista. Fez registros fotográficos, ele havia enviado também na última sexta-feira aqui para o Agricultura BR, para o Canal do Boi. E ele conversa agora com Walter Pulga Júnior sobre como que é necessário neste momento ter o apoio governamental para esses cafeicultores e como que ele enxerga que isso pode ocorrer. É o que a gente acompanha agora na entrevista. Deputado Evair de Mello, o senhor fez agora uma visita às regiões onde há lavouras de café e constatou danos na cafeicultura muito graves. O que o senhor viu pelo sul de Minas, pela Mogiana, pela região que o senhor caminhou? Eu tive a oportunidade de sobrevoar, quase 15 horas de voo, e também por mais de 4 dias andar de carro, visitando fazendo propriedades no sul de Minas, sudoeste mineiro, região da Canastra, média e alta Mogiana e o Cerrado mineiro. Eu digo que são imagens como se fosse uma expressão conhecida, cenário de guerra. São imagens que nos deixam, fiquei impressionado. A gente escuta falar e são imagens que chocam. Realmente o dano é muito grande. Também nós temos no sul de Minas, no sudoeste mineiro e na Mogiana, o agravante da seca. As lavouras já vinham sofrendo muito pela seca, região de Franca, no sentido pedregulho, muito, muito forte. Então, talvez em termos de área, fazendo um levantamento alinhado. A Conab também fez alguns números, nós imaginamos que próximo, um pouco mais de 180 mil hectares atingidos de café, uma redução assim, em regiões em torno de 10% a 12%, chegando a 50% aos extremos. O que a gente imagina aí que tranquilamente 25% da safra de 23 do estado de Minas Gerais
já está comprometido. E com o agravante, a seca. E naturalmente com uma preocupação muito forte nossa, porque nos próximos dias agora temos aí o indicativo da aproximação de uma outra frente fria com a mesma força, com a mesma intensidade. Então é muito preocupante. Mas assim, você pega regiões como, por exemplo, de Patrocínio, Araxá, da Serra do Sarito no Triângulo, você vê sequência de 10, 12, 15 pivôs de café totalmente destruído. Você vem para a Alta Mogiana, como eu disse, a região de Subindo Franca, de Pedregulho, a seca te pegaram muito forte, lavouras assim, completamente destruídas. Quando você vem para o sudoeste mineiro, regiões como de Cabo do Rio Claro, conhecido como as Três Barras, fortemente atingido, Piuí, né? Primeiro uma cafeicultura muito pujante na região de Piuí, muita devastação. Mas olha que coisa interessante, Piuí, a parte baixa foi atingida, a parte alta não. Mas você tem que São Roque de Minas, que é ao lado, atingiu a parte alta. Quando você vai para Carmo do Rio Claro, uma região fortemente atingida, a parte baixa foi atingida. Mas a parte alta não. Você vai para Nova Resende, que é o município do sul de Minas, a parte alta ela foi atingida. Então foi assim, a região foi, de certa forma, tivemos danos menores e maiores, o que já comprometeu naturalmente uma oferta de café da produção de 23. O que é possível fazer para esse cafeicultor que entra agora numa situação de nem conseguir cumprir os contratos previamente assinados? Ótima pergunta que você faz. Primeiro, nesse momento, né, preciso datar, precisamos de ter calma, porque nós temos expectativa de frio intenso até final de agosto. Essa calma não é não necessidade de socorrer os cafeicultores, mas naturalmente essa crise pode ser agravada. Então, colocar um curativo agora pode não ser uma solução definitiva para que possamos já olhar então para a safra de 23. Estive ligado às cooperativas, né, Minas Sul, a Cochupé, a Cocapec. As cooperativas têm uma presença muito forte, mas também empresas privadas, né, que têm essa atuação importante. Vamos esperar essa frente fria que está retornando agora para refazer essa visita em campo. E ali já startamos algumas ações. Qual é a dela? Nós precisamos de fazer laudos bem feitos, laudos precisos. Estamos convocando a Embrapa, que tem tecnologia para fazer leitura por satélite. Ao olho é possível enxergar. Então a Embrapa já está se mobilizando para que nós tenhamos o mais rápido possível, assim que passar o risco de mais geadas, da área atingida. Estamos com as equipes em campo das cooperativas, da Emater de Minas Gerais, das cooperativas paulistas, da Fundação Pro Café, ou seja, tem muita gente mobilizada para que também tenha uma leitura precisa desses produtores. Por que acontece? No Cerrado, por exemplo, eu visitei fazendas grandes que perdeu 40%. Era significativo, mas ele é um grande produtor. Qual que é o problema disso? Quando você vem para o sul de Minas, para o sudoeste mineiro, o produtor tem 3 ou 4, 5, 6 hectares de café e ele perdeu 100%. Então, você tem realidades diferentes, você tem um dano às vezes proporcional, mas para quem tinha só 5, 6 hectares de café e perdeu tudo, é um drama emergencial, diferente da tratativa desse que às vezes tem. E qual é o problema também? Tem muito café para ser entregue, os contratos que você conhece muito bem, antecipado, que o produtor não vai conseguir, mesmo querendo, vai conseguir honrar o compromisso, porque teve uma frustração de safra em função da seca. E o outro problema que é o esforço nosso para as garantias. Café de R$800, amanheceu a 800 e anoiteceu a R$1.200 a saca. Então, também a liquidez das nossas empresas, das nossas cooperativas, de forma que o nosso esforço, vamos levar a orientação à ministra, já estivemos com a equipe reunida, vamos ao ministro Paulo Guedes, que é muito importante. A gente foca sempre, às vezes, olhando para o Ministério da Agricultura, mas o dinheiro no Brasil está na mão do Paulo Guedes. Eu sempre tenho dito isso. O Ministério da Economia tem que se mostrar sensível, porque nós temos que salvar a todos. Você acaba de ouvir o deputado Evair de Mello é do Espírito Santo e é membro da Frente Parlamentar Agropecuária. Está preocupado, mostrando preocupação, estudando a questão da cafeicultura diante dos problemas climáticos que nós vivemos. Agradeço mais uma vez a entrevista do deputado Evair de Mello. Walter Puga Júnior, de São Paulo. Há prevista uma terceira onda de frio, infelizmente, uma terceira onda de muito frio sobre as áreas produtoras de café. E quem traz as informações é Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR.
Fabiano, as últimas ondas de frio no país têm sido sim intensas e as temperaturas em queda têm provocado geadas fortes em várias áreas produtoras, né? E o café foi uma das culturas prejudicadas nos últimos dias. Temos aqui acompanhado os danos nas lavouras e as perspectivas não muito boas para as safras do próximo ano. E a previsão não segue otimista, viu? Vamos entrar agora na terceira e mais forte onda de frio da estação. A partir desta quinta-feira, teremos aí geadas amplas nas áreas da Mogiana Paulista e sul de Minas, onde as temperaturas mínimas vão variar de 0 a 3 graus. No Triângulo e também no Cerrado Mineiro, pouca chance de geadas, mínimas em torno aí de 6. No Conilon aí do Espírito Santo, não há risco de geadas, temperaturas acima de 9 graus pela manhã. A temperatura mínima fica baixa em Alfenas, aí no sul de Minas. Risco de geadas na sexta, no sábado, com mínimas entre 3 e 4 graus. Em pontos altos do sul de Minas, como Maria da Fé, temperaturas também negativas devem ser observadas, assim como a última onda de frio que passou aí pela região. Na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, Fabiano, uma importante área produtora de café arábica se destaca, Alta Mogiana Paulista. Em Franca, mínima aí de 3 graus na sexta-feira com geadas. A partir do sábado, o risco de geadas já diminui. No Paraná, o frio também será muito intenso. As geadas serão mais amplas e de forte intensidade, principalmente na região norte do estado, que se destaca na produção cafeeira. Em Londrina, hoje a temperatura já cai para 8 graus. O ar polar ganha mais força na quinta, espalhando as geadas na região, com temperaturas em torno de 2 graus. Na sexta-feira, ainda há possibilidade de geadas no norte aí paranaense. Fabiano, previsão de geadas novamente sobre as áreas produtoras de café. É com você. Obrigado, Renata Ferreira e a equipe da Climatempo. Os senhores estão aqui com nossos convidados. Previsão de geada, tem essa terceira onda. E eu quero começar agora perguntando para o Carvalhais, é algo que a gente chama, quando fala de soja e milho, sobre a especulação climática norte-americana. Sempre tiveram muita especulação, enquanto a soja e o milho deles estão no campo, tem essa especulação por lá. E agora a gente está vendo com o café, em relação às nossas previsões climáticas, também um cenário muito parecido. Como é que você avalia este momento, as relações de informação de clima com o mercado internacional de café, Carvalhais? Bom, é inevitável o que está acontecendo. Nós deixamos, o mundo deixou, não foi o Brasil, nós chegamos numa posição do consumo mundial vir crescendo ao longo desses 20 anos, muito bem, não só aqui no Brasil, como em todo o hemisfério norte, e ao mesmo tempo com uma política de não se manter estoques regulares, nem no Brasil, nem nos principais países consumidores. Então, na situação que está agora, com essas frentes frias, a especulação cresce muito. E esse comportamento da Bolsa de Nova York hoje é exemplar nisso aí. A situação é séria, já foi séria com as 2 geadas que nós já tivemos. Esse frio, mesmo que não queime café, ele vai contribuir com mais algum problema, com ventos frios e tudo, piorando um pouco a situação. Nós temos todo aí nesse período de seca. Quem é que garante que na hora das chuvas, no final de setembro e outubro, essas chuvas vão ser regulares? Depois vai chover em novembro e dezembro para esses frutos crescerem e se desenvolverem até o final de fevereiro, que as temperaturas vão ser ideais. Quer dizer, é difícil de acreditar que após esse frio desses próximos dias, tudo vai correr perfeitamente com o clima nessa época de mudanças climáticas. Nós assistimos problemas dos outros países produtores, agora no hemisfério norte, nos países consumidores, nós assistimos vários eventos duros, as chuvas na Alemanha, as chuvas no Japão, a temperatura no Japão, no Canadá, esse problema que nós tivemos em Londres de chuvas também, tudo isso mostra mudanças climáticas. Então fica difícil, nessa época de sem estoque, com o Brasil já tendo parte da safra do ano que vem, que deveria ser de ciclo alto, comprometida, com problemas para repor todo esse parque cafeeiro, que não vai ser reposto rapidamente. Portanto, nós vamos ver esses preços subirem e descerem muito, não tem jeito. Tem os interesses de curto prazo e de quem produz café e de quem industrializa café, interesses de médio e longo prazo também. Nós vamos assistir muito essas oscilações de acordo com a notícia do dia, seja de frio, seja de calor, seja de
de falta de chuva. Portanto, a falta de estoques faz com que qualquer notícia que apareça, que desequilibre esse cenário de muita instabilidade já, desequilibre mais para um lado ou para o outro, mexa com os interesses de especuladores, de operadores em bolsa. Portanto, se preparem, porque isso vai continuar tendo muita oscilação. Mas a verdade é que nós temos um quadro de uma safra menor esse ano, que já seria menor por ser um ciclo baixo no Arábica, com o problema das secas. Agora nós estamos olhando para a safra do ano que vem, e alguns agrônomos falam que nós temos que ver, inclusive, como é que vai ser para a safra de 23. E nós estamos falando nesse quadro agora, conversando, assumindo que daqui para frente o clima vai ser o ideal. É muito difícil que isso aconteça. Portanto, eu não consigo fazer uma previsão. Eu sei que o mercado deve continuar com preços altos, deve continuar oscilando muito, mas eu não vejo como resolver a situação em termos de fornecimento de café, porque não existem os estoques necessários para cobrir o que quebrou a safra devido à seca e ao frio. Nos outros países também não existe isso, eles enfrentam problema, a América Central enfrenta problema, a Colômbia enfrenta problema, o Peru, todos os produtores, na África a mesma coisa. Portanto, nós vamos ter que assistir esse quadro e viver no dia a dia para ver onde é que nós vamos parar. Tá certo, Carvalhais. Agora uma pergunta para o Haroldo. Haroldo, o cafeicultor hoje, pensando em comercialização, em negociação, mercado físico, mercado futuro, tem como ele se proteger de alguma forma? Com certeza. Eu acho que ele tem que se proteger em vários setores, né? Primeiro, garantir que ele terá o café para comercializar. Então, ele tem que ter muito bom senso e olhar isso. Você tem essas posições futuras com trava, né? Você tem que estar muito atento a isso. Agora, ontem, a Bolsa de Nova York, a margem para $9.000 o contrato, estava 7.500, que foi também aumentado recentemente. Em lugar, nós temos que considerar o dólar, né? O Brasil depende do dólar para você fazer a liquidação aqui do produto em reais. Então, você tem que estar atento. Tem várias notícias falando que o dólar deve cair, né? O Boletim Focus dá números aí bem 5,05, alguma coisa assim, até o final do ano. Eu já ouvi hoje às 5,30, enfim. De qualquer forma, ele tem que também se precaver com isso, né? E em cima do que o Carvalhais acabou de mencionar, eu queria adicionar mais um problema que nós temos todos enfrentados aqui no Brasil, que é o problema do logístico, né? A falta de containers e o frete que duplicou ou triplicou em algumas situações, e que isso é um agravante muito grande para cumprir os compromissos já assumidos. Eu acho que todo esse cenário ele traz bastante preocupação, lembrando que todo esse café colhido agora tem que durar até a próxima safra, né? Ou seja, até junho de 2022. Ou seja, é um longo que nós temos que ser bem parcimoniosos, bem criteriosos para tomar a decisão. Tá? Fernando Barbosa, para encerrar, o que o cafeicultor consegue fazer aí na propriedade rural para se proteger desse momento? Tem várias ações que eu acho que se fazer em comum, eu acho que possa sortir algum efeito. Não que essa geada possa ter menos impacto. Porém, se, por exemplo, cada produtor, se eles tiverem um processo de ligar seus secadores, as suas fornalhas, no período noturno, ele possa vir principalmente nas baixadas, aqueles secadores que estão a níveis maiores das baixadas, ela vai formar uma cortina de fumaça, e com isso, ela possa vedar um pouco. Não que vai fazer impedimento de algum dano na lavoura, porém, possa impedir. Tem algumas outras ações, mas que vale se ressaltar que nós estamos num momento onde que todos os produtores têm que dar a mão agora, principalmente para o seu vizinho. Eu acho que toda a cadeia produtiva tem que estar envolvida. Eu acho que toda a parte da cadeia produtiva é um momento de união. É um momento onde que
não esperar o fato pior acontecer, porque todos vão ser impactados. Não somente o produtor de café, como o termômetro de cada município que tem a sua lavoura, que tem seu pé de café plantado, ali ele vai ser impactado. Então, é um momento de união, é um momento das prefeituras que tiverem aquele parque cafeeiro, na onde que o seu município está adequado a seu plantio, ali estenda a mão para o cafeicultor. É um momento de todas as cooperativas, organizações, instituições e federações estar junto. Porque se o cafeicultor hoje tiver um impacto maior, posteriormente, todo o cenário do país também vai estar impactado.